Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, como não podemos deixar de ouvir a palavra do Senhor, uma mensagem, nós estamos nesta noite gravando mais uma mensagem para os irmãos. E espero que os irmãos tenham orado, tenham jejuado no dia de hoje pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelo nosso país. Nós vamos meditar nesta noite no Salmo de número 3. Vamos ler esse texto. O texto diz assim: o título é Confiança em Deus na Adversidade. É um salmo de Davi quando ele fugia de Absalão, seu filho. Então o texto diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite em que podemos mais uma vez compartilhar a tua palavra. Queremos nesta noite, Senhor, agradecer por todos aqueles irmãos em Cristo que fizeram oração e jejum durante todo o decorrer deste dia e clamaram, levantaram um clamor, Senhor, pela nossa nação e pelos nossos governantes. Nesta noite, Senhor, eu quero rogar para que o teu povo esteja em paz, gozando e experimentando a sua santa presença. Abençoe-nos nesta noite, Senhor, na meditação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós já nos sentimos perdidos uma vez na vida, não é? Pelo menos. Já nos sentimos completamente sem noção do que fazer. Pois é assim que Davi se sentia. No texto que lemos, Davi fala de inimigos que estavam perseguindo ele. E se nós formos observar a vida de Davi, em alguns anos anteriores, a situação não estava nada fácil. Não é? Davi comete pecado com Batseba. Ele lamenta profundamente a morte do filho que nasceu. A Bíblia diz que ele passa uma semana jejuando e orando na presença de Deus e a criança morre. Tudo isso acontece no capítulo 12. E os fatos que ocorreram para que ele fizesse essa oração e escrevesse esse salmo no capítulo 15. Mas é interessante tudo o que acontece na vida de Davi. Primeiro, nós podemos verificar pelas escrituras sagradas que Davi tinha um filho chamado Amon, e Amon, seu filho, era apaixonado pela sua própria irmã Tamar. Num dia, Amon comete incesto. Ele violenta a sua própria irmã Tamar. Absalão gostava também de Tamar, tinha um carinho por ela. E o que ele faz? Absalão mata Amon. Imagina, que desgraça que não aconteceu na vida de Davi. Absalão foge. Depois de algum tempo ele volta. Isso, nós já estamos no capítulo 15.
Ele volta. E quando ele volta, o que ele vai fazer? Ele começa a conspirar contra o seu pai. Ele chega na porta de entrada de Jerusalém e começa a falar mal do pai e se achar melhor que o seu pai. E ele começa a fazer uma rebelião, jogando todas aquelas pessoas contra Davi e tentando se achar melhor que o seu próprio pai. Ele faz isso durante 4 anos. Num belo dia, os mensageiros chegam para Davi e dizem assim: todo o Israel segue decididamente a Absalão. Imagine, Absalão envia emissários secretos a todo Israel e diz assim: quando vocês ouvirem uma trombeta, tenham certeza de uma coisa: Absalão é rei em Hebrom. A conspiração cresce. Muita gente toma partido de Absalão e fica contra Davi. E o que Davi faz? Davi é obrigado a fugir de Jerusalém. E ele só deixou 10 concubinas. E o que acontece com essas 10 concubinas? Elas mantêm relações com Absalão. E o que é mais interessante é que eles armam uma tenda no eirado e à vista de todo Israel, ele mantém relações com as concubinas do seu pai. Aos olhos humanos, Davi não tinha esperança de salvação, né? De uma hora para outra, seus adversários são numerosos e se levantam contra ele. É isso que diz aqui no Salmo, né? Em outras palavras, né? Não há salvação em Deus para Davi. O que eles pensam? Nem Deus poderia livrar Davi dessa situação tão difícil. Imagine a desgraça, não é? Ele comete pecado, o Batseba, a criança morre, o filho violenta sua própria irmã, Absalão mata o seu próprio irmão, não é? E Davi é obrigado a fugir, não é? Situação difícil para ele. Davi estava completamente perdido, não é? Mas e se de repente, nesse momento de fuga, de perseguição, Davi passa a ficar preocupado e com a consciência pesada? Imagine agora, ele poderia pensar assim: se eu estivesse em casa, Amon não teria violentado Tamar. Se eu estivesse em casa, Amon não estaria morto. Ele poderia até dizer assim: olha, se eu fosse um pai mais atento, essa desgraça não aconteceria na minha casa, né? Davi poderia até voltar ao passado, anos antes, e poderia até pensar: se eu não tivesse ficado em casa naquele dia, puxa, se eu tivesse ido para a guerra, eu não teria visto aquela mulher, eu não teria cometido adultério, né? Puxa, e se Davi começasse a ter aquele sentimento de culpa? Imagine, e pensar assim: puxa, os meus erros fizeram com que estas coisas acontecessem. E se ele tivesse esse sentimento de culpa, com consciência pesada o tempo todo? Irmão, se ele tivesse pensado assim, ele não teria orado a Deus. Agora, imagine se Absalão conseguisse o seu intento. E se Absalão mata Davi e assume o trono? Né? Imagine, né? Mas isso não poderia acontecer. Sabe por quê? Porque acima de tudo, Deus tinha planos maiores do que os planos de Absalão. Não eram os planos de Absalão que iriam prevalecer. Eram os planos de Deus. Deus tinha planos para Davi, não é? E naquele momento, com quem Davi poderia contar?
se muitos soldados dele ficaram do lado de Absalão e os que restaram fugiram com ele. Imagina a situação, não é? Quem poderia auxiliar Davi nesses momentos de fuga, não é? E sem saber o que fazer. Mas uma coisa é muito interessante nesse salmo. Saber quem Deus é e o que Ele pode fazer é fundamental nessas horas de desespero, de perseguição e de sentir-se perdido. Em primeiro lugar, o que Davi diz acerca de Deus? O que Deus representava para Davi? Em primeiro lugar, Davi diz assim: Deus é o meu escudo. Isso ele diz no verso 3. O escudo é uma arma defensiva que consiste em uma chapa de metal, de madeira ou de couro, usada para os soldados se protegerem dos inimigos. Davi é um guerreiro. Davi tinha espada. Davi sabia o que era o escudo. O escudo destinava-se à proteção do soldado. O sentimento de insegurança chegou na vida de Davi. Mas ele sabia que Deus era o seu defensor, o seu escudo e a sua defesa naquele momento de insegurança e de instabilidade. Quando ele diz assim, que Deus é a minha glória, significa que o Senhor é um poder superior, soberano e exaltado acima de todas as coisas. É isso que ele diz. Ele diz assim: os meus inimigos me perseguem, porém, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Naquele momento de incerteza, de fuga, Davi ainda podia pensar que a sua cabeça poderia ser exaltada, porque Deus estava por trás de tudo isso. Deus tinha planos para Davi, mas não tinha planos maiores para Absalão. Em segundo lugar, Davi diz que Deus é aquele que o sustenta. Ele diz isso no verso 5. Ele diz assim: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Sustentar é evitar que caia, é assegurar que os inimigos não venceriam Davi. Nenhum soldado de Davi poderia ajudar naquele momento. Eles também estavam em fuga. Por isso, só o Senhor poderia impedir a ruína de Davi. O rei sabia que o Senhor o sustentava. Assim, ele podia deitar-se, pegar no sono e dormir com tranquilidade, né? Davi não ficava virando na cama de um lado para o outro. Ele dormia tranquilo, porque sabia quem era o seu Deus. Às vezes a gente se sente assim, preocupado, não consegue dormir à noite, no meio da madrugada levanta, preocupado com os problemas, com as dificuldades. Mas uma coisa Davi nos ensina: ele sabia que Deus era o seu escudo e ele sabia que Deus o sustentava. Vocês não acham que é assim que a gente deve pensar também? Que Deus é o nosso escudo, que é a nossa defesa e que é Ele que nos sustenta? Em terceiro lugar, Deus é a salvação de Davi. Ele disse isso no verso 8, né? Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Deus é aquele que salva, livra do perigo, livra de uma situação ruim e desagradável. Deus é aquele que nos livra de uma situação delicada, de um perigo iminente. Dos numerosos adversários que tomavam posição contra Davi, eles diziam: não há em Deus salvação para ele. Mas é justamente Deus quem o salva. Os inimigos achavam que Davi estava só. Os inimigos achavam que Davi estava sozinho.
Mas Davi não estava sozinho, não é? Porque Deus chega no exato momento e o livra das mãos dos soldados de Absalão, não é? E o verso 8 diz que, além de Deus ser a salvação, Ele é a bênção para todo o seu povo. Os inimigos de Davi achavam que ele estava sozinho. E às vezes nós também pensamos assim, não é? Achamos que nós estamos sozinhos enfrentando toda essa pandemia, né? Achamos que Deus está longe, né? Muito pelo contrário, Deus está mais perto do que nós imaginamos. Mas quais foram as ações de Davi nesse texto? Em primeiro lugar, o verso 1 diz que Davi se dirige a Deus. Esse vocativo aqui, Senhor, é ele falando com Deus. Aliás, esse texto é Davi falando com Deus. Essa foi a primeira ação. Davi conta para o Senhor o que estava acontecendo. Davi ora e diz a Deus o que estava se passando. E aí, outra ação de Davi é dizer no verso 4: com a minha voz, clamo ao Senhor. E ele, do seu santo monte, me responde. Olha a certeza que ele tinha. Ele tinha certeza de que se ele clamasse, Deus o ouviria. Deus do seu santo monte me responde. A gente clama aqui e ele ouvirá. Em terceiro, Davi não tinha medo de milhares de pessoas que estavam contra ele. Por que ele não tinha medo? Olha, o Salmo diz: Deus era o escudo, Deus era aquele que o sustentava, Deus era aquele que estava pronto a salvar Davi, porque Davi havia Deus como um Salvador. E quais foram as ações de Deus, não é? Quando Davi clama, a Bíblia diz que Deus se levanta. Deus levantou-se em favor de Davi. E é interessante também que Deus vem em socorro dele. Deus vem para salvá-lo. E o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus desfere um direto nos queixos de todos os inimigos dele. E ainda diz que Deus quebra os dentes de todos os ímpios, não é? Olha só, um salmo de 8 versículos, com tantas lições para nós, não é? Mas é interessante, né? Nós poderíamos dizer que foi a oração de Davi que o livrou, mas a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O título do salmo é a confiança em Deus na adversidade. Você sabe que nós poderíamos colocar o mérito desse livramento aqui na conta da confiança, não é? Mas nós temos que colocar o mérito todo no Deus que livra, porque Ele é escudo, no Deus que sustenta e no Deus que é a salvação. Confiar torna-se mérito nosso para o livramento na hora da adversidade. Mas nós temos que saber quem é que está por trás de tudo isso. Quem é esse Deus que ele clama aqui? Quando nós pesquisamos no hebraico o nome desse Deus aqui, o nome desse Deus é Yahvé. Esse Deus é Yahvé. É o Deus Redentor, é o nome pessoal de Deus. Aquele que se revelou na sarça ardente a Moisés. Esse nome diz sobre o caráter redentor de Deus e indica sua eterna presença em um contexto de redenção. Quando Davi ora, ele ora a quem? A Yahvé.
O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Um Deus cumpridor de suas promessas, o Deus do pacto que Ele tem com o seu povo escolhido. Olha só, Davi, ele poderia olhar para si mesmo, olhar para os seus pecados, olhar para os seus erros como um pai e dizer assim: puxa, eu estou envergonhado, eu não vou orar a Deus, olha os erros que eu cometi, por minha causa Urias morreu, por minha causa eu cometi adultério, por minha causa o meu filho Amon cometeu incesto, por minha causa Absalão matou. Ele poderia cair nesse sentimento de culpa. Mas Davi, não devemos esquecer de que ele pediu perdão a Deus. E mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Davi tinha certeza de quem Deus era. Davi tinha certeza de quem Deus era e o que Deus representava na vida dele, né? Agora, hoje nós podemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque nós podemos olhar para a cruz de Cristo. Olha, a cruz de Cristo fez o Deus de Davi ser o nosso Deus também. E Yahvé não se torna hoje só Deus de Davi. Ele se torna o meu Deus, o teu Deus e o nosso Deus. Por causa da obra realizada na cruz de Cristo, não é? Realizada na cruz de Cristo. É isso que diz Paulo em Efésios capítulo 2, não é? Que hoje nós somos da família de Deus. Olha que Deus maravilhoso nós estamos servindo. Olha que Deus poderoso que veio em socorro de Davi. Esse Deus que foi o socorro de Davi é também o nosso Deus que vem em nosso socorro nesses momentos tão difíceis. Irmãos, que o nosso coração fique em paz e que possamos todos os dias clamar a Yahvé, o Deus redentor, o Deus da aliança, o Deus da redenção, o Deus que vem em socorro do seu povo. Deus abençoe a todos e uma boa semana. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. É por meio de Cristo Jesus que nós nos tornamos seus filhos, Senhor. E nesta noite nós clamamos ao Deus Yahvé, que o Senhor poupe o teu povo de todas essas mazelas que estão acontecendo no mundo e em nosso país. Livra o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos espalhados por todo o mundo, por toda a terra. Ó Deus, que possamos meditar cada dia mais na tua palavra, no teu ser e naquilo que tu representas para nós. Abençoe-nos, Deus. Deus majestoso, Deus glorioso, Deus rico em sabedoria, Deus altíssimo. Abençoe-nos, Deus. Se conosco, dá-nos uma semana na tua presença. Livra-nos, Senhor, de todas as mazelas e doenças e enfermidades que estão acontecendo. Poupa o teu povo e abençoa a igreja no Campo Limpo. Que todos estejam em paz, Senhor, gostando da tua presença e da tua fidelidade. Abençoe-nos nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês.